Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo. E hoje a gente vai começar na química. A gente vai iniciar essa matéria com os modelos atômicos, certo? Que é o básico da química, é uma matéria bem fácil, tá bom? E a gente vai começar com a definição de átomo. O nome átomo, ele vem do grego e ele significa algo que não pode ser dividido. Então, foi assim que eles definiram um átomo. E esses pesquisadores, cientistas, filósofos começaram a pensar sobre como seria um átomo, como ele seria composto, né? Então, a gente tem várias teorias, vários modelos e a gente vai estudar os principais agora, nessa aulinha hoje. Então, o primeiro modelo que a gente vai estudar é o modelo de Dalton. Ele é um modelo bem antigo e ele define o átomo como uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Então, pensar que ela é sem carga é muito importante para a gente compreender os próximos. Ele compara o átomo com uma bola de bilhar, tá? Então, a gente tem aqui a imagem, do modelo de Dalton. Ele compara uma bola de bilhar. Realmente é uma esfera, né? Uma bola que ela é dura, maciça, ela não pode ser dividida, ela não pode ser destruída, ela não pode ser penetrada. Então, realmente é uma bola dura, uma esfera, né? Dura, maciça e que não tem carga nenhuma. É um modelo bem simples, né? Um modelo bem fácil a compreensão dele, porque realmente se a gente associar uma bola de bilhar, a gente consegue entender bem. E ele diz que todos os átomos de um elemento são idênticos e eles só se redistribuem. Como que é isso? Por exemplo, se a gente pegar um átomo de carbono, todos os átomos do elemento carbono vão ser idênticos. Ele diz que os átomos se redistribuem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da água, que todo mundo conhece, H2O. Então, nesse exemplo, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se a gente separar eles, o O continua sendo oxigênio e o H continua sendo hidrogênio. Então, eles só se redistribuíram. Esses átomos, eles não sofrem modificações, eles só se redistribuem para formar moléculas, partículas, elementos, certo? E aí, o próximo modelo que vem completar o modelo do Dalton é o modelo do Thomson. A gente vai reparar que todos esses modelos, eles vão evoluindo. Então, um é a evolução do outro. Então, sempre vai ter alguma coisinha do modelo anterior e eles vão acrescentar uma descoberta nova, tá? Então, o modelo do Thomson foi o primeiro a sugerir a divisibilidade do átomo. Então, ele falou que o átomo podia sim ser dividido. E aqui, Dalton diz que não, né? Dalton diz que é indestrutível e indivisível. Então, o Thomson já acrescenta isso, a divisibilidade do átomo. E ele dizia que o átomo era uma esfera maciça, igual ao do Dalton, só que tinha elétrons e cargas positivas, que seriam elétrons e prótons, né? E ele falava que eles estavam presos a essa esfera. Então, se a gente vê aqui, ele compara com um pudim de passas. Então, aqui a gente tem a esfera maciça com elétrons e prótons presos, aderidos a ela. Então, o que o Thomson acrescenta no Dalton? Ele acrescenta que ela pode ser dividida e que tem cargas positivas e cargas negativas, tá? O próximo modelo vai ser o de Rutherford. E o Rutherford dizia que o núcleo era uma esfera maciça, igualzinho do Dalton, igualzinho do Thomson, que continha cargas positivas e estavam rodeadas por partículas negativas. Ou seja, o Thomson já tinha falado que tinham cargas positivas e cargas negativas. Mas o Rutherford fala uma coisa que é muito importante. Ele fala sobre a eletrosfera. Então, ele vai começar a definir essa eletrosfera. Ele fala que esse núcleo estava rodeado por partículas negativas. Elas não estavam grudadas nele. A gente consegue ver aqui o planetário, que é o modelo do Rutherford, né? Então, aqui, no meio seria o núcleo com as cargas positivas. E aqui, em volta, esses arcos, eles seriam a eletrosfera, os elétrons. Essas bolinhas seriam os elétrons. E os elétrons rodariam
em volta do núcleo, porém de forma desgovernada, tá vendo? Não tem nenhuma lógica nesse jeito que os elétrons se configuram, eles só rodam em volta do núcleo de forma desgovernada. É diferente do modelo do Thomson, porque Thomson dizia que eram presas, né, que eram aderidas a esse núcleo. Já Rutherford fez esse modelo planetário, é como se aqui fosse o Sol e em volta seriam os planetas, né, que seriam os elétrons no caso. Então, é um modelo semelhante ao sistema solar. E de onde ele tirou isso, né, que os elétrons não seriam grudados a um núcleo igual do Thomson? Ele fez um experimento, tá? Experimentos são muito importantes nessas áreas da química, da física, da biologia. Então, ele fez um experimento. Ele colocou uma câmara de polônio. A câmara de polônio é essa daqui, ó. E essa câmara, ela bombardeava partículas alfa em uma lâmina de ouro que era envolta por uma camada de sulfeto de zinco. Então, vamos com calma para a gente conseguir entender bem esse experimento. Ele pegou essa câmara de polônio, que seria isso daqui. Ó, deixa eu apagar essas anotações. Ele pegou essa câmara de polônio e ele bombardeou partículas alfa. Essas partículas alfa seria essa linha vermelha, né? Aqui a gente teria uma lâmina de ouro bem fininha. E aqui a gente tem uma camada, uma lâmina de sulfeto de zinco, tá? Então, ele bombardeou partículas. O que ele percebeu ao bombardear essas partículas? Que algumas partículas, elas batiam nessa lâmina e voltavam, certo? E outras partículas, elas atravessavam a lâmina de ouro. Então, elas iam parar aqui do outro lado. E ele conseguia ver isso por conta dessa camada de sulfeto de zinco. Então, ele conseguia ver as partículas que atravessaram e as que bateram e voltaram. Então, o que ele pensou? Que provavelmente teriam espaços que seriam vazios ali entre o núcleo e os elétrons. E aí ele fez esse modelo. Então, para vocês entenderem, vamos supor que essa minha canetinha aqui, ela é as partículas alfa. Então, ele bombardeia, aqui teria a lâmina de ouro. A hora que ela passaria pela eletrosfera, ó, ela vazava, ela atravessava a lâmina de ouro. Quando ela batia no núcleo, como o núcleo era uma esfera maciça, ela batia e voltava. Entenderam? Então, dependia de onde ela batia para ela atravessar ou não. E foi assim que ele percebeu que os elétrons não estavam grudados, que teria um espaço entre isso, um espaço vazio, onde essas partículas alfa poderiam passar. Certo? Então, é um experimento bem facinho, se a gente conseguir compreender assim, que só mostra realmente que provavelmente existe um espaço vazio para essas moléculas conseguirem, para essas partículas, né, conseguirem passar para o outro lado. E aí a gente tem o último que a gente vai estudar, que é o Bohr. O Bohr, ele deu continuidade no trabalho do Rutherford, então a gente pode achar em muitas literaturas o modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque eles trabalharam ali praticamente no mesmo modelo. O que ele fez? Ele acrescentou camadas e nêutrons. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que se só tivessem cargas positivas e cargas negativas, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Carga positiva com negativa, elas se atraem, certo? Então, elas iam se colidir, elas iam ficar se batendo realmente ali, não teria uma eletrosfera. Então, ele acrescentou partículas elementares sem carga, que seriam os nêutrons, para conseguir regular isso, entendeu? Então, ele colocou os nêutrons nessa. E ele também colocou as camadas. O que seriam as camadas? Ó, aqui nas imagens a gente consegue ver. O modelo do Bohr é chamado de modelo quântico. Então, a gente consegue ver que aqui a gente tem a camada K, a camada L e a camada M. Os elétrons, eles estão ordenados. Mais para frente, a gente vai estudar essas camadas e como que os elétrons se configuram nelas. Mas eles estão de forma ordenada. Não é igual no modelo planetário, que é do Rutherford, que eles ficam rodando aleatoriamente. Para o Bohr, eles são ordenados, eles têm uma ordem. E foi daí que surgiu a ideia do salto quântico. Aqui a gente tem explicando um pouco do salto quântico, ó.
bem por cima, porque não é nosso foco, mas só para vocês entenderem. No salto quântico, ele diz que um elétron, quando salta, ele sai de uma órbita para outra e emite energia, depois absorve e libera luz. O que é a órbita? É a camada. Então, no salto quântico, o elétron sai de uma camada para outra. E dessa forma ele libera luz e absorve luz. Energia, né? E libera luz. Então, só para entenderem que para o salto quântico acontecer, a gente precisa de camadas, né? Então, Bohr criou essas camadas. Então, esse é os modelos atômicos mais conhecidos, os que a gente mais estuda, né? Desde Dalton, que é o primeiro, até o Bohr, que completou de Rutherford, e é o que a gente mais usa para os estudos, para as nossas atividades. Eu espero que tenha sido bem compreensível, e qualquer dúvida eu estou à disposição.